Olá, nós estamos na segunda parte da nossa aula sobre música da cerimônia. Eu vou abordar com vocês os momentos que existem na cerimônia católica e evangélica e os momentos onde você pode incluir as músicas que escolheu com seu grupo musical. No final da aula, eu vou falar sobre a redução de custo. Dicas para que o seu contrato com o profissional de música da cerimônia tenha um valor menor com a qualidade que você deseja. Vamos lá? Vamos começar? Eu vou falar para vocês sobre os momentos da cerimônia católica e daqui a pouquinho da evangélica, mas se você vai fazer uma cerimônia que não tem cunho católico ou evangélico, não se preocupe, porque o roteiro ele é praticamente o mesmo. Você vai tirar ou incluir algumas coisas e vai fazer a cerimônia da forma personalizada como você deseja. Não se preocupe também em copiar os slides, porque no final da aula, como eu sempre faço, vai estar ali como material complementar o roteiro da cerimônia católica e o roteiro da cerimônia evangélica. E eu vou colocar também, como cortesia, um roteiro padrão para uma cerimônia que não seja católica, que não seja evangélica, que seja uma cerimônia sua e do seu noivo. Então vamos falar primeiro, gente, da cerimônia católica. Eu vou citar para vocês aqui primeiro as entradas e vou fazer nos parênteses se a cerimônia acontece na igreja ou fora dela, ok? Primeira entrada, o noivo e os pais. Então, o primeiro a entrar na igreja é o noivo com a sua mãe e logo depois, quando ele está no meio do corredor, entra o pai do noivo com a mãe da noiva. Logo depois vem o cortejo de padrinhos. Atente-se porque as igrejas católicas, elas têm uma determinação do número de casais de padrinhos. Eu coloquei aqui verificar porque em algumas cidades, em algumas regiões do Brasil, os padrinhos não entram no cortejo. Os padrinhos já são direcionados aos bancos da cerimônia lá na frente para que eles recebam o noivo quando ele for entrar com seus pais. Então isso vai ser de região para região, de igreja para igreja. Você vai ter esse direcionamento quando for fazer a sua inscrição na igreja que escolheu para o seu casamento. Não se preocupe. Logo depois entram as crianças e depois entra a noiva e o pai. Nesse momento de entrada, noiva e pai, eu costumo fazer da seguinte forma a música. Com a porta fechada, a orquestra toca a clarinata. Quando a clarinata termina e começa a marcha, aí a gente, como cerimonial, abre a porta, muito devagar. É o momento mais esperado dos convidados, é quando a noiva entra com seu pai. E quando ela aponta no tapete, eu sempre gosto que o pai lhe dê um beijo. É um momento de bênção, é um momento só dos dois, é um momento muito bonito. E aí, geralmente, você escolhe uma música sua para terminar esse momento, ou termina-se a marcha, ou então toca-se a nona sinfonia. Isso vai do seu gosto, noiva, isso vai do seu sonho. Independente da sua escolha, depois que você dá um beijo no seu pai, vocês andam pelo tapete muito devagar. E quando chegar lá na frente, o seu noivo vai lhe encontrar. Eu vou falar em outra aula sobre o cortejo direitinho, não se preocupe com isso aqui agora. Agora nós estamos falando sobre as músicas. Então, nas entradas, uma música para o noivo e para os pais, uma música para os padrinhos, importante verificar se na sua igreja os padrinhos entram ou não, uma música para as crianças e uma música para o pai e para a noiva, que na verdade são 3 momentos musicais, clarinata, marcha e a música que você escolheu. Ah, Roberta, mas a minha igreja fala que eu só posso ter 3 entradas. Sim, porque geralmente o noivo e os pais e os padrinhos, eles entram na mesma música. Bom, aí todo mundo entrou. O padre vai iniciar a sua palavra. Geralmente tem-se uma leitura, você pode escolher uma pessoa para ler ou não, e depois tem a aclamação do evangelho. E aí você escolhe uma música. Depois tem os votos. E aí eu sempre sugiro colocar uma música de fundo. Esses votos, quando eles acontecem dentro da igreja, eles são falados pelo padre e repetidos por vocês. Então é aquele momento que
você fala, eu, fulana, te recebo como esposo, blá, 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 blá. Se você casa fora da igreja, os votos, eles podem ser personalizados. Quer dizer, você pode fazer um texto para o seu noivo e ele para você. Eu sempre sugiro que leve esse texto impresso, tá, gente? Porque às vezes a gente esquece, na hora da emoção, então nem se fala. Entregue para o seu cerimonial ou para o seu celebrante, coloque lá no altar, porque na hora dos votos vocês vão falar com o direcionamento da sua própria palavra escrita. Eu gosto muito de uma música de fundo nesse momento, porque eu acho que esse momento ele é de muito acolhimento, é um momento muito introspectivo, geralmente é o ponto alto da cerimônia depois que a noiva entrou. Agora, pergunte principalmente ao seu cinegrafista se essa música de fundo dos votos ela pode atrapalhar a edição do vídeo. Porque o que eu tenho percebido é que alguns cinegrafistas não gostam porque a voz acaba sendo influenciada pela música e os votos eles acabam não ficando tão bonitos no filme como deveria ficar. Bom, depois o padre ou o celebrante vai pedir a entrada das alianças. E aí a gente tem uma outra música. Essas alianças podem ser levadas por quem vocês desejarem. Pode ser levada pelos avós, pode ser levada por uma dama grande ou por uma criança. Ou então você pode falar que não quer entrada de aliança. Inclusive, algumas igrejas não permitem que a entrada das alianças seja durante o casamento. Essa entrada das alianças ela aconteceu lá atrás com as crianças. Então, quando as alianças entram, toca-se uma música e logo depois o padre ou o celebrante vai fazer a bênção e a troca das alianças. É aquele momento que você, noiva, vira de frente para o seu noivo e vocês vão falar: fulano, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade todos os dias da minha vida. E vice-versa. Esse momento também tem uma música. Geralmente, não é uma regra, essa música é Ave Maria. Depois o padre vai fazer uma bênção final e a assinatura. Essa assinatura, gente, também pede uma música. Mas aí você vai me perguntar, Roberta, mas todos os padrinhos vão assinar? Vai demorar demais. Não. O que se usa agora são casamentos mais objetivos. Então, essa assinatura, ela é somente dos noivos. Os padrinhos, eles assinaram lá atrás, na hora que o cerimonial está formando a fila de padrinhos. Ou mesmo nos bancos da igreja. Isso vai de protocolo para protocolo. E depois, existe uma música para a saída. Este, gente, é o ritual da igreja católica. Se você vai fazer uma cerimônia fora da igreja, com um celebrante que não seja da igreja católica, mas que queira seguir os padrões cristãos, você pode seguir esse roteiro. Não tem problema. E se você quiser incluir um Pai Nosso, também não tem problema algum. Bom, agora eu vou falar para vocês da cerimônia evangélica. As entradas, elas são da mesma forma que a cerimônia católica. Inclusive, você pode colocar mais entradas aqui, não tem problema algum. Se você quiser colocar uma entrada para as crianças e depois uma entrada para a avó, ou uma entrada para as crianças e depois uma entrada para as damas grandes, não tem problema. Esse momento de entrada aqui, ele vai do seu sonho e da sua relação com os outros convidados, com as outras pessoas que você está escolhendo para participar da sua história. Agora, na hora que a gente fala dos momentos da cerimônia evangélica, esses momentos, eles mudam um pouquinho de pastor para pastor. Geralmente, quando os noivos escolhem casar na igreja evangélica, o pastor, ele é um conhecido, ou do noivo ou da noiva, ou dos dois, ou dos pais. Então, ele pode fazer uma cerimônia muito mais personalizada. E isso é muito bom, porque vocês podem colocar a história de vocês ali de uma forma muito mais emotiva. Geralmente, o pastor, ele inicia sua palavra com algumas citações bíblicas, depois ele fala sobre a história dos noivos, e depois ele pede aos noivos para fazer os votos. E aí volto com aquela ideia da música de fundo, que tem que ser instrumental, tá, gente? Porque uma voz com os noivos falando também não dá certo. Logo depois, ele chama as alianças,
ele ou ela, tá, gente? Porque pode ser uma celebrante mulher também. Logo depois, ele tem a bênção e a troca das alianças, com uma outra música. Um canto de louvor. A assinatura, que também só os noivos assinam. A bênção final e a saída, com uma outra música. Eu queria fazer uma observação sobre escolha de repertório. Repertório é pessoal, cada um gosta de um estilo. Às vezes você vai escolher um repertório totalmente clássico, de músicas que a gente já está vivenciando nos casamentos. Mas às vezes você quer fazer um repertório seu, um repertório personalizado. Às vezes você tem um repertório clássico, mas tem uma música que foi sua e do seu noivo durante o seu tempo de namoro. O que eu quero dizer é que a escolha do repertório, ela tem que ter um significado muito emocional para vocês e ele tem que ter um entrosamento. Como assim, Roberta? Então, eu coloco a primeira entrada com Conquista do Paraíso. E logo depois, eu já coloco Beatles. Numa segunda entrada. São músicas lindas, atemporais, mas que não conversam entre si. Então, pessoalmente, eu acho que você pode colocar, sim, Beatles e Conquista do Paraíso na mesma cerimônia, mas não uma imediatamente a outra. Porque você acaba tendo um choque do convidado ao ouvir uma canção e depois ouvir outra. Ele está tendo um sentimento com uma música e logo depois ele muda aquele sentimento. É uma coisa quase subjetiva, tá, gente? Mas ela acontece. Então pense muito nesse entrosamento musical. Peça sugestões ao seu grupo musical. Ouça várias vezes a música que você está escolhendo, o repertório que você está escolhendo, para que você tenha certeza que o sentimento, que a emoção esteja à flor da pele. Agora eu vou falar da melhor parte, que é redução de custo. Quais são as minhas dicas para você ter um contrato muito bom, mas com um custo menor? Primeiro, escolha menos instrumentos, principalmente se você está escolhendo uma orquestra. Escolha instrumentos básicos, em que você vai ter uma formação completa, mas com menos instrumentos, 3 ou 4 instrumentos, e que você pode tocar todas as músicas que você deseja para o repertório. Peça ajuda ao seu profissional escolhido, ele vai te ajudar nisso, ele vai ser objetivo nisso. Afinal de contas, ele não vai querer perder um contrato. Escolha a orquestra instrumental. Da mesma forma que você pode escolher menos instrumentos, você pode escolher não ter voz na sua música de cerimônia. E aí é um custo a menos com o solista, com o contralto ou com o soprano, com o homem ou com a mulher que vai cantar no seu casamento. Você consegue ter uma música emocionante sem ter voz, isso é perfeitamente possível. Eu já fiz vários casamentos instrumentais em que eu me emocionei muito e que ficaram inesquecíveis dentro do meu coração. Não exija a audição para os noivos. Alguns grupos musicais realizam audição, alguns grupos musicais cobram por essa audição. Alguns não colocam o preço objetivo, mas obviamente o dono da empresa ele acaba pagando o músico para ele ali fazer audição. Isso vai de grupo para grupo. Então, faça orçamentos com grupo que tem audição e com grupos que não tenha. Veja se tem algum valor diferenciado. E se você prefere fechar com um grupo que tenha audição, tente negociar com ele, não realizar a audição final para você, porque alguns grupos realizam uma audição personalizada para os noivos da semana. Tente perguntar para ele, olha, eu quero fechar, mas eu confio em você, eu não quero ouvir o grupo musical no final. Você consegue me dar um desconto em relação a não ter este serviço? Às vezes, você vai conseguir um desconto, sim, e isso vai fazer um diferencial no seu orçamento final. Escolha o repertório da biblioteca musical do grupo. Então, você está com custo reduzido, escolha músicas que já tocam em casamento, músicas que o grupo musical toca toda semana, toca todo mês, toca muito bem. Quer dizer, isso acaba sendo um ponto positivo também. Você vai escolher músicas em que a cantora está acostumada a cantar, que o tecladista está acostumado a tocar. Para eles vai ser muito bom e para você também por 2 pontos. Primeiro, pelo preço,
que pode ser reduzido. E segundo, por você ter certeza que o grupo vai tocar bem a sua música. Escolha músicos avulsos. Isso, gente, é muito para casamento menor, para mini wedding ou para casamento com muito pouco convidado. Porque músico avulso significa que ele não vai ter também uma sonorização muito completa, tá? Então, às vezes, você escolhe um tecladista com violinista, chama 2 e faz ali a música da sua cerimônia. Ou um músico mais alternativo, um sanfoneiro. Eu, uma vez, fiz uma cerimônia que tocava somente músicas na sanfona. Foi, assim, o ponto alto da cerimônia, foi uma música muito personalizada, somente com acordeon. Eu brinco sanfona, tá, gente? Mas, na verdade, é acordeon. Então, escolha músicos avulsos, porque às vezes você vai conseguir ter um cachê menor do músico e um trabalho de qualidade, porque ele já toca em outros casamentos. Divida com as outras noivas da igreja a música da sua cerimônia. Então, você vai casar na igreja e é você e mais 2 noivas do dia. Veja com as outras noivas se elas querem escolher o mesmo grupo que você e veja se esse grupo consegue um desconto de 5%, de 10%. Alguns aqui em Belo Horizonte oferecem até 15% de desconto quando se fecha as 3 noivas com o mesmo grupo. Porque para ele é interessante não ter o deslocamento de uma igreja para outra e para as noivas, obviamente, é muito mais seguro você ter um grupo que não vai atrasar, que vai estar lá tranquilo te esperando, com uma qualidade musical que você vai conhecer visitando, escolhendo as músicas. E verifique os grupos musicais que possuem parceria com a igreja do seu casamento. Algumas igrejas indicam alguns grupos e eles também oferecem um desconto para quem está fechando com aquela indicação. Então, vale a pena olhar, vale a pena perguntar, não tenha vergonha, porque esses descontos eles podem ser pequenos na hora que você pede inicialmente, mas quando você junta o desconto de um contrato com mais um, com mais um, com mais um, você está ganhando um bom dinheiro a não ser investido no casamento, a ser investido em outras coisas. Então, essa foi nossa aula sobre música para cerimônia. Foi uma aula dividida em 2 etapas, porque o conteúdo é muito rico, tem muita coisa boa para a gente falar. Agora é com vocês. Pesquise sobre os grupos da sua cidade, da sua região, ouça muito as músicas que você deseja colocar na sua cerimônia, e aí coloque naquela tabelinha, faça o comparativo entre um grupo e outro, e principalmente noivas e noivos. Escolham a música da cerimônia que te emociona. Isso é uma escolha única, pessoal. Só vocês vão saber aquilo que toca o coração e que vai ficar registrado para sempre na sua memória. Um beijo e até a próxima aula.